Então, deixa eu compartilhar a tela. Foi não? Foi. Bom, gente, então nesse segundo momento da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a compartimentalização funcional do corpo e as células e suas funções. Essa parte de compartimentalização eu vou falar assim só por cima mesmo para a gente ganhar tempo e adentrar as funções das células, que é o objeto de nosso estudo. Ok? Essa parte de fisiologia celular é um resumo só para a gente ter em mente. Bem, então com relação a esses compartimentos funcionais do corpo, nós temos aí três. Nós temos a cavidade craniana, a cavidade torácica e a cavidade abdômeno-pélvica, certo? Como podemos observar aqui na imagem, né? As principais cavidades do corpo. Com relação a informações relacionadas a essas cavidades e com relação aos órgãos também, né? Podemos observar que muitos órgãos também apresentam compartimentos, espaços. São órgãos ocos, né? Que criam um conjunto de compartimentos dentro do nosso corpo. Um exemplo, como podemos observar aqui, o coração, que tem dois átrios e dois ventrículos, né? Respectivamente do lado direito e esquerdo. Nós temos também os pulmões, que contêm os alvéolos, né? Que são sacos cheios de ar, vamos dizer assim, né? Cujo número também é bem expressivo aí. Nós temos o lúmen, né, do intestino, e aí a gente coloca o trato gastrointestinal, que como foi falado, né, um tubo oco, né, cujo orifício inicial é a boca, né, e chega também, né, atravessa todo o nosso corpo, e aí nós temos o ânus, né, como o ósculo, por onde sai, né, as fezes. E os próprios vasos sanguíneos e linfáticos também são estruturas ocas, né, que dentro, né, tem líquido que circula. No caso dos vasos sanguíneos, né, nós temos o sangue, e dos capilares, ou dos vasos linfáticos, nós temos a linfa. Os órgãos ocos vão criar um conjunto de compartimentos dentro do corpo, como foi falado. O interior de qualquer órgão oco é denominado lúmen. O lúmen pode ser preenchido por ar ou líquido. Sim, é interessante também de falar das demais estruturas do trato do sistema respiratório, como a traqueia, os brônquios, né? Os bronquíolos também são órgãos tubulares ocos, né? Cheios de ar e líquido, né? No caso aí, um exemplo que a gente falou, né, dos vasos sanguíneos e linfáticos e o próprio coração. O lúmen, para alguns órgãos, pode ser uma extensão do meio externo. E aí, como exemplo, nós temos as vias, né, o sistema respiratório, onde nós temos as vias respiratórias superiores, né, e inferiores, que mantêm uma comunicação com o ambiente externo. O próprio trato gastrointestinal também mantém essa comunicação com o ambiente externo. O sistema urinário também. Compartimentos fisiológicos do corpo humano. Bem, então aqui nós temos o líquido extracelular e o líquido intracelular, que a gente falou já na aula que tratou da introdução à fisiologia humana, certo? Com relação ao líquido extracelular, nós temos aí representados o plasma, que compõe aí o sangue, e o líquido intersticial, que banha, né, as células lá nos tecidos, certo? A membrana celular, ela serve como
um limitante, uma barreira limitante entre esses dois ambientes, entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. Ela delimita, certo? Nessa figura, nós temos os compartimentos líquidos do corpo, né? Nós temos aqui o plasma, né, que está contido no sangue, cujo sangue, né, preenche aí os vasos sanguíneos. Nós temos aqui o líquido intersticial, que banha, né, o entorno das células, como podemos observar, e aqui nós temos o líquido intracelular, que corresponde ao líquido que preenche aí o citosol, certo? Então, aqui, representando o líquido extracelular, plasma e líquido intersticial, e representando aí o líquido intracelular, nós temos o citosol que contém esse líquido, né? E a membrana servindo de limite aí entre esses dois ambientes. A organização da célula. Então, a célula, ela, como foi falado anteriormente, no nosso corpo, ele vai ser constituído aí por cerca de 100 trilhões de células, onde nós observamos aí cerca de 200 tipos, certo? As principais partes da célula, o citoplasma e o núcleo. A membrana, ela funciona como uma estrutura delimitante, né? E aí nós temos a membrana celular, que vai delimitar esses dois ambientes, né? O intracelular do extracelular, e temos, né, a membrana nuclear, que vai delimitar o ambiente, o citosol, né, e o nucleoplasma. Com relação aos compostos orgânicos que estão presentes, e inorgânicos que estão presentes na célula, nós vamos primeiramente falar da água, que é a substância mais abundante, né, dentre esses compostos. É o principal líquido da célula, constitui aí 70 a 85% da massa celular, com exceção dos adipócitos, que contém uma porcentagem mínima, né, sendo aí preenchido por triglicerídeos que são armazenados. São moléculas polares, é responsável pela dissolução e suspensão de espécies químicas na célula. A água vai ser importante nos processos de digestão celular, de digestão tanto celular, como também vão ser importantes na digestão que acontece no nosso corpo, né, nos desdobramentos enzimáticos de uma forma geral, onde enzimas hidrolíticas são utilizadas. Por quê? Porque é inserido uma molécula de água para que ocorra a quebra dessas substâncias, ok? Além também de servir de suspensão para muitas espécies de substâncias químicas, né? Basta lembrar aí que a saliva vai ser diluída em água, né? Que a secreção gástrica também contém água, a bile também contém água, né? Secreções produzidas no nosso corpo de uma forma geral apresentam uma porcentagem de água. Os íons, né, fornecem substâncias químicas inorgânicas para as reações celulares, são conhecidos também como micronutrientes, devido a uma concentração mínima que a gente precisa ingerir, né, através dos alimentos. São necessários para operações de alguns mecanismos de controle celular. São íons importantes para a célula. Aí aqui eu tenho a tabela que mostra, e que vamos utilizar, né, vamos estudar, hora ou outra, esses íons. O sódio, o potássio, o cálcio, íons de hidrogênio e magnésio. Isso para os cátions, né, que tem carga positiva. Os ânions, né, os íons de carga negativa. Nós temos o cloreto, o bicarbonato, o fosfato e o sulfato. Então, são estes que, hora ou outra, nós vamos nos deparar. As proteínas. A segunda substância mais abundante na maioria das células, né, devido à sua função plástica. Então, muitas organelas, né, muitas estruturas são constituídas por proteínas, certo?
os receptores celulares, né? Enfim, está lá presente na constituição da membrana celular, presente, enfim, em diversos processos também importantes, como a exocitose de substâncias de natureza proteica, enfim. Constitui 10 a 20% da massa celular, são divididos em dois grupos, né? As proteínas estruturais e as proteínas funcionais. Essas estruturais, elas estão presentes nas células na forma de longos filamentos. Aqui a gente coloca como exemplo, né, os filamentos intermediários, a quitina, miosina, né, esses filamentos que vão formar o citoesqueleto. Então, são esses aí exemplos. Formam os microtúbulos e estes formam os cílios, os axônios de neurônios, os fusomitóticos, a rede de túbulos filamentares no citoplasma e o nucleoplasma. Formam as fibras de colágeno e elastina que observamos lá no tecido conjuntivo e também dão sustentação a esse tecido. Já as proteínas funcionais, elas vão apresentar a forma tubulo-globulares e são geralmente imóveis. Como exemplo, nós temos aí diversas substâncias que também fazem parte desse grupo. Podemos citar como exemplo as globulinas, o fibrinogênio, nós temos também a própria hemoglobina, é um exemplo, né, de proteína globular, certo? E são geralmente móveis, né? Elas estão ali, elas são dinâmicas, estão uma hora em um local, hora em outro, né? Sim, faltou falar aqui. São principalmente enzimas da célula e muitas aderem a estruturas membranosas dentro da célula. Os lipídios são de diversos tipos, né, de substâncias solúveis em solvente de gordura. São moléculas apolares, não têm afinidade aí a soluções hídricas. São lipídios importantes na célula, também temos a tabela. Os fosfolipídios, o colesterol e o triglicerídeo ou trigliceróis. Né? Então, os fosfolipídios e o colesterol são solúveis em água e são usados para formar a membrana celular. E os triglicerídeos ou trigliceróis são lipídios importantes do corpo porque eles são utilizados, né, como forma de armazenamento lá nos adipócitos, certo? Então, vai ter também tanto função energética quanto função plástica. Os carboidratos têm função estrutural e energética também. Constituem cerca de 1% total da massa celular, exceto nos hepatócitos, aonde vai ser armazenado na forma de glicogênio, e também nos miócitos, né? O glicogênio também é armazenado nesse tipo celular. Com relação à porcentagem reduzida lá na massa celular das demais células do nosso corpo, isso advém justamente do fato de que os carboidratos são prontamente utilizados por essas células, certo? Chegou, já são utilizadas. Chegou, já são utilizadas. A glicose é a forma de carboidrato prontamente disponível no meio extracelular, como vimos, né? E o glicogênio é a forma armazenada nas células. A estrutura física da célula. Então, com relação à célula, né? Ela tem como limite externo a membrana celular, como foi falado, vai delimitar o meio extracelular do meio intracelular. Internamente, ela é dividida em compartimentos, como podemos observar aqui, certo? Então, as organelas, que são constituídas aí de membranas, elas são compartimentalizadas, né? Ela mantém o seu ambiente interno totalmente diferente do ambiente do citoplasma. Bem, então são as organelas membranosas suspensas no citosol, incluindo as inclusões. O DNA vai controlar tanto o funcionamento interno da célula, também
tanto quanto a interação com outras células. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa membrana, né? Aqui nós temos uma figura que ilustra a membrana celular. Por definição, trata-se de uma estrutura fina, flexível, elástica e que envolve a célula, que delimita a célula. A sua espessura é de 7,5 a 10 nanômetros. E com relação à estrutura, como podemos observar, ela forma uma bicamada lipídica, né, constituída de fosfolipídios, aonde nós observamos moléculas de proteínas, né, inseridas, incrustadas. Vale lembrar que a membrana celular, ela não é uma estrutura estática, ela é uma estrutura dinâmica. Então, todas essas moléculas constituintes, elas estão em movimento, né? Elas estão se movimentando sempre. Observem que eu vou ter proteínas que vão atravessar toda a bicamada lipídica, são conhecidas como proteínas integrais, e também nós vamos ter proteínas que vão estar localizadas apenas em uma camada, né, que seja a camada externa, que seja a camada interna, ok? Podemos também observar a presença, a associação de carboidratos a essas proteínas, né, formando as glicoproteínas, como também esses carboidratos, eles podem estar também inseridos nos grupos de fosfolipídios, certo? Formando aí o glicolipídio, ok? Lipídios da membrana celular. Então, as funções que são desempenhadas, né, esses lipídios, esses fosfolipídios, são isolamento físico, em decorrência, como a gente viu, né, os lipídios não têm essa afinidade com a água. Assim sendo, ele se organiza de tal forma, em presença do mesmo, né, que acaba, né, se isolando, se delimitando. E isso é importante, e foi importante na construção dessa estrutura, né, no caso da membrana celular. Regulação das trocas com o seu meio externo, e aí nós vamos observar alguns tipos de transportes, né? Nós temos a difusão simples, nós temos a difusão facilitada, nós temos aí os receptores, né? Aliás, os canais, né? Que vão permitir esse fluxo. Comunicação da célula com o meio externo e suporte estrutural. A composição. Proteínas. Gente, isso aqui é a função geral, viu? Eu acho que eu me embananei aqui, mas isso é a função geral da membrana celular, não é específica aí dos lipídios, não. Acho que teve só um errinho aqui. A composição. Proteínas, 55%, fosfolipídios, 25%, colesterol, 13% e glicolipídios, 3%. Então, vejam que as proteínas, né, são os componentes aí que predominam na composição da membrana celular. Os lipídios. Só foi um errinho na hora de utilizar aí a animação. Então, os lipídios da membrana celular. Então, são moléculas anfipáticas, ou seja, existe uma porção polar e outra porção apolar, uma porção com afinidade com a água e outra não. E isso é importante no arranjo, na organização, né, dos lipídios, né, na formação da membrana celular. Então, apresentam componentes hidrofóbicos e hidrofílicos, né, com afinidade e, né, sem afinidade com a água. Os fosfolipídios é o lipídio mais abundante na membrana plasmática, né, apresentando os seguintes tipos, né, a fosfatidilcolina, a fosfatidilserina, fosfatidiletonolamina e a esfingomielina. A composição lipídica de cada metade da bicamada ela é diferente. O que isso quer dizer? A composição da bicamada externa é totalmente diferente da composição da camada interna, certo? Isso na bicamada. Então, isso ajuda, né, a criar uma simetria na estrutura. E as moléculas de colesterol, elas são responsáveis
por regular a fluidez da membrana. E aqui na figura 7 nós temos, né, as membranas fosfolipídicas, né, que formam aí bicamadas, micelas e lipossomos. Então aqui nós temos a organização dos fosfolipídios na formação de uma bicamada, né, fosfolipídica, que é constituída por uma lâmina externa e uma lâmina interna. As micelas que vão formar essas estruturas arredondadas, né, onde contém os fosfolipídios, as porções hidrofílicas, elas vão estar em comunicação com o meio externo, enquanto que as hidrofóbicas vão estar aqui agrupadas, né, internamente. Os lipossomos que vão formar essas estruturas arredondadas, mas vejam que como se fosse uma bicamada, né? Sendo uma interna ou externa, mas vejam que nós temos líquido internamente aqui representado. E aqui em cima nós temos as moléculas fosfolipídicas, né? Que tem a cabeça polar e a cauda apolar. Né? O grupo R é um grupo polar que vai variar, certo? Então aqui nós temos a cabeça, que é hidrofílica, e a cauda, que é hidrofóbica e é constituída de ácidos graxos. As proteínas da membrana celular. Então, são sintetizadas no retículo endoplasmático granular, que contém ribossomos, né? São completadas no complexo golgiense e transportadas para a superfície celular por vesículas. Então, é assim que ocorre a entrega de proteínas que vão constituir a membrana celular, certo? Então, são divididas em dois grupos principais, as proteínas integrais, que são aquelas que atravessam toda a bicamada lipídica, e as proteínas periféricas, que permanecem, né, como podemos observar, aderidas aí na primeira camada, né, de fosfolipídios. As proteínas integrais, elas são responsáveis pela formação de canais, bombas, agem como proteínas carreadoras e enzimas, além de servir de receptores, certo? Essas que atravessam toda a bicamada lipídica. Elas podem atravessar uma única vez, ou como aqui, né, nós temos a proteína atravessando essa bicamada 3 vezes. Então, tem múltiplas passagens, e aqui uma passagem única. As proteínas periféricas, elas vão funcionar como enzimas ou controladores de transporte de substâncias através dos canais de membrana celular, como podemos observar, né? Aqui nós temos uma proteína periférica. Os carboidratos da membrana celular formam um glicocálice, revestindo frouxamente, né, de carboidratos a superfície externa das células. Na membrana celular vão combinar-se com proteínas integrais, formando glicoproteínas, como eu falei, e com 1/10 dos fosfolipídios, formando os glicolipídios. Os proteoglicanos e glicoproteínas secretados pela célula também constituem o glicocálice, até porque mantém alguns elos de ligação. Funções do glicocálice. Então, fornece superfície carregada negativamente, e isso faz com que certas substâncias possam ser repelidas, né? Repelem aí, né, os ânions. União através do glicocálice entre as células, então acabam também servindo aí de elo de ligação, né, entre as células. Age como receptores para a ligação de hormônios e participam de reações imunes. O citoplasma. Então, vamos falar agora das organelas, né, das estruturas que estão presentes no interior do citosol e que têm funções diversas, né, para a manutenção aí da célula, né, da viabilidade da célula. Então, nós temos os ribossomos, que, na verdade, são estruturas não membranosas, né, que são responsáveis pela síntese proteica.
Então, são pequenas partículas granulares que medem aí de 20 a 30 nanômetros, vão realizar síntese proteica e são compostas por 4 tipos de RNA ribossomal, né? E cerca de 80 proteínas. Há 2 tipos de ribossomos, né? São constituídos de 2 unidades diferentes. O RNA ribossômico é sintetizado no nucleolo e as proteínas no citoplasma, e ocorre a migração, né, e construção dessas estruturas. Os polirribossomos são agregados de ribossomos unidos por uma molécula de RNA mensageiro. Então, quando a gente vê aquela fita de RNA mensageiro e nela aderidos diversos ribossomos, a gente designa de polirribossomos. Os polirribossomos, eles podem estar livres ou fixados à membrana do retículo endoplasmático, certo? Geralmente, a síntese de proteínas que vão permanecer ali no citosol, esses ribossomos dão conta ali mesmo. Já aquelas proteínas que são utilizadas para a exportação, então, os ribossomos se aderem, né, à parede do retículo endoplasmático, né, fazendo com que a síntese de proteína aconteça e que essa proteína caia na luz, né, da cisterna. O retículo endoplasmático é uma rede intercomunicante de estruturas vesiculares, tubulares e achatadas. As suas paredes são constituídas por membranas, as quais delimitam a cisterna do retículo endoplasmático, que contém a matriz endoplasmática, né, nesse cilindro. A superfície citosólica da membrana, em alguns locais, está coberta por polirribossomos, né, dando indício aí de que está ocorrendo síntese proteica. E a área total dessas estruturas pode ser de 30 a 20 vezes a área da membrana celular, principalmente se a célula ela for do tipo, né, produtora de proteínas para exportação. Então, eu tenho que ter toda essa maquinária voltada à síntese e empacotamento e formação de vesículas, né, para exocitose, abundantes, certo? Então, é observado justamente isso, uma célula com atividade proteica ativa vai ter essas organelas, essas estruturas bem desenvolvidas, né? Nucleolo desenvolvido, retículo endoplasmático rugoso ou granular bem desenvolvido, uma grande quantidade também de mitocôndrias que vão fornecer ATPs, né? Energia para que todo o processo opere, e o complexo de Golgi, né, ou complexo golgiense também bem desenvolvido, além da presença, né, de vesículas que contém o produto aí da atividade dessas estruturas. Os tipos de ribossomos, então nós vamos ter o retículo endoplasmático granular, responsável pela síntese proteica para exportação, e o retículo endoplasmático agranular, responsável pela síntese de ácidos graxos, esteroides e lipídios. E aqui nós temos na figura 9 o retículo endoplasmático, né? Estou correndo um pouquinho por conta do tempo. O complexo de Golgi, ele trata-se de um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas, como podemos observar aqui na figura, onde nós temos as porções dilatadas, né, laterais dilatadas. Está intimamente relacionado com o retículo endoplasmático, porque justamente trata-se de uma estrutura que vai receber a vesícula, né, contendo material produzido lá no retículo endoplasmático, e aqui vai ocorrer, né, todo o processo de endereçamento, empacotamento e até mesmo modificação, com a inserção de outros compostos, né, nas suas moléculas. Promove modificações pós-tradução, empacota e coloca o endereço nas moléculas. É uma estrutura polarizada, onde nós vamos ter a região cis e trans. A face cis recebe as vesículas que brotam do retículo, e a face trans vai dar origem às vesículas que vão deixar a estrutura, e que vão ser, né, consequentemente exocitadas. As suas
cisternas contêm enzimas diferentes para a realização desses processos, né? No caso aí, fosforilação, glicosilação, sulfatação e hidrólise parcial. Os lisossomos, então, são organelas, são delimitadas por membrana, então, essas organelas, elas são vesiculares, contém aí mais de 40 enzimas hidrolíticas, ou seja, precisa da água para que ocorra o desdobramento, a separação, a lise da molécula. Tem 0,5 a 0,5 nanômetros de diâmetro, constitui o sistema de digestão intracelular, essa função. Estão presentes em todas as células, sendo mais abundantes nas células fagocitárias. Então, aquelas células que estão ali realizando a fagocitose, certo? Que estão captando partículas grandes, né? Micro-organismos, né? E que precisam destruí-los, né? A contento para que não, para sanar, né? Processos de invasão por meio dessas formas. E tem aspecto granular em decorrência da agregação proteica, né? A presença das enzimas. Suas enzimas segregam do retículo endoplasmático granular, sendo transportadas para o complexo golgiense, onde são modificadas e empacotadas em vesículas. Então, vejam, né, os participantes aí da formação dessas estruturas, dessas organelas, né? Então, nós temos o retículo endoplasmático granular e também o complexo golgiense, né, sendo responsável pela formação dessas estruturas. Os peroxissomos são também organelas delimitadas por membrana, elas são esféricas e contêm oxidases, que são outro tipo, né, de enzima. Tem 0,5 a 1,2 micrômetros de diâmetro. As suas enzimas são sintetizadas por polirribossomos no citosol. E aí, uma vez produzida, elas são encaminhadas para o interior dessas organelas. Oxidam substratos orgânicos específicos, retirando átomos de hidrogênio e combinando-os com o oxigênio, produzindo peróxido de hidrogênio, o qual é logo eliminado pela catalase, que também é uma enzima produzida pelos peroxissomos. Realiza a beta-oxidação dos ácidos graxos e participam no fígado da síntese de ácidos biliares e do colesterol. E são formados por fissão, certo? Diferentemente do que acontece lá com os lisossomos, que surgem a partir da interação, né, do retículo endoplasmático granular com o complexo golgiense. Né? Então, aqui ocorre a bipartição dessa estrutura. Ela lisa e dá origem a duas outras estruturas, né, contendo aí as oxidases. Vesículas secretórias ou grânulos secretórios. São encontrados nas células que armazenam material até sua secreção, né? Até que sua secreção seja desencadeada por mensagens metabólicas, neurais ou hormonais. E aí culmina com a exocitose, né? Quando esse sinal ele é deflagrado. São envolvidas por membrana também e contém as moléculas secretadas sob a forma concentrada. E ficam lá, né? Só aguardando esse sinal ser dado para ocorrer a exocitose, ou seja, a liberação do conteúdo contido nessas estruturas, né? Vale salientar que quando ocorre a exocitose, ocorre fusão dessas membranas, né? Da membrana da vesícula com a membrana celular, para que o conteúdo contido seja eliminado. Com relação às mitocôndrias, são organelas esféricas ou alongadas, medem aí 0,5 a 1 micrômetro de largura e tem 10 micrômetros de comprimento. São responsáveis pela produção de ATPs, sua distribuição na célula é variável, tendendo, né, a se acumular nos locais de intenso gasto energético. Então, como eu falei, naquelas células que sintetizam proteínas para exportação. Então, há necessidade de uma grande quantidade
de mitocôndrias, porque essas células dependem de moléculas de ATPs para que o processo opere, certo? Da mesma forma acontece com outras células, células esteroides, né, que produzem aí hormônios. Também nós vamos ter a presença numerosa dessas células. Então, são compostas por membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna, que é pregueada e forma aí as cristas, rica em enzimas oxidativas que são empregadas, né, no processo de obtenção de moléculas de ATPs. Apresenta dois compartimentos, o espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial, que contém grânulos, enzimas, ribossomos e o DNA mitocondrial. E são autorreplicáveis em decorrência da presença, né, desse material genético aí contido no espaço, na matriz mitocondrial. E aqui na figura 11 nós temos a estrutura da mitocôndria, né, onde podemos observar todas as estruturas citadas. Então, nós temos aqui a membrana externa, a membrana interna, né, onde observamos as pregas que formam as cristas, né, nós temos aqui o espaço intermembrana, né, que forma um compartimento, a matriz, que é outro compartimento, é interno, e aqui contém as enzimas, o material genético, né, o DNA mitocondrial, certo? E aqui nós temos a face citosólica, né, que está em contato com o citosol. Aqui é a fotomicografia dessa estrutura. O citoesqueleto celular consiste em uma rede complexa de proteínas fibrosas presentes nas células e organizadas em filamentos e túbulos. Suas moléculas precursoras são sintetizadas nos ribossomos citoplasmáticos e depois ocorre a montagem dessas estruturas. Nós temos aqui nesse quadro os principais, né, filamentos que são encontrados. Então, nós temos os microfilamentos, e aqui com destaque é o filamento de aquitina, que mede cerca de 7 nanômetros. Então, estruturas envolvidas no movimento das células, né, das estruturas intracelulares e citocinese. Basta lembrar aqui dos miócitos, né, das fibras musculares lisas, né, que contém esse tipo de filamento e que são responsáveis, juntamente com a miosina, né, no processo de contração muscular. Os filamentos intermediários, que têm cerca de 10 nanômetros, são proteínas dispostas em fibras, e aí nós temos a queratina, desmina, vimentina, neurofilamentos, entre outros. Os microtúbulos, que medem cerca de 25 nanômetros, são estruturas tubulares rígidas, formadas por moléculas de tubulina, polimerizadas. Então, os microtúbulos, eles podem se desfazer e se refazer, certo? Em decorrência dessa polarização. Formam os centríolos, os cílios e os flagelos, e o centrossomo é o centro organizador dos microtúbulos na célula, né? A gente vai perceber a importância desse centrossomo justamente no processo de divisão celular. As funções: dá forma à célula, permite a organização interna da célula, realiza o transporte intracelular, porque trata-se de estruturas dinâmicas, elas não estão lá fixas, união das células aos tecidos, como podemos observar aqui, e movimento, né? A gente vai perceber isso lá nas células, como os fibroblastos, que têm a tendência de se mover por pseudópodos, né? Então, essas células que têm esse movimento por pseudópodos acabam tendo a riqueza nessas estruturas. E observem aqui, né, justamente a presença desse citoesqueleto e a interação deles com as organelas. Então, esse citoesqueleto também permite que essas estruturas elas possam também se movimentar, ter certa motilidade aí no interior do citosol. O núcleo. Bem, aqui nós temos na figura 3 a estrutura do núcleo, mostrando as principais, né,
dos principais componentes. Nós temos o envelope nuclear, o nucleolo, que contém RNA e que controla a síntese do RNA ribossomal, as cromatinas, constituídas de DNA e proteínas, aqui na intérfase, né, quando encontra-se em processo de divisão celular, ocorre o condensamento dessas estruturas, formando os cromossomos. Os poros nucleares, que são esses orifícios distribuídos, né, como podemos observar no envelope nuclear. A membrana nuclear ou envoltório nuclear vai separar o núcleo do compartimento citoplasmático, também é uma estrutura delimitante, é constituída por duas membranas separadas por um espaço de 40 a 70 nanômetros, que é conhecido como cisterna perinuclear, que é observado aqui na figura, certo? Então, aqui nós temos o poro, aqui nós temos a membrana nuclear externa e aqui a interna, certo? A membrana externa ela vai ser contínua com o retículo endoplasmático granular e a comunicação entre o núcleo e o citosol vai ocorrer por meio de complexos de poros nucleares, cuja área central, como podemos observar aí, tem cerca de 9 nanômetros de diâmetro, certo? Então, são essas estruturas que vai manter essa interação aqui com os meios, né? O meio, o citosol e a região do nucleoplasma. Os nucleolos, né? O número pode variar de 1 a 4 nucleolos, vai depender do tipo celular. Como eu disse, em células com síntese proteica intensa, né, nós vamos ter esses nucleolos bem evidenciados. Se forma a partir de uma região específica, né, de um cromossomo chamado região organizadora de núcleo. Contém RNA e proteína e participam da síntese, processamento e montagem parcial das unidades ribossômicas. O nucleoplasma, matriz nuclear e cromatina. Então, o nucleoplasma é o soluto, né, que contém água, íons, aminoácidos, metabólitos e precursores diversos, né? Enzimas para a síntese de DNA e RNA, receptores para hormônios, moléculas de RNA e diversos tipos de constituintes. Então, digamos que o nucleoplasma corresponde aí à sopa, né? A parte líquida onde os elementos, né, estão boiando, digamos assim. Matriz nuclear é a estrutura fibrilar que vai fornecer apoio aos cromossomos, no caso, durante a intérfase. E a cromatina constitui o DNA e proteínas associadas, lembrando, né, que é nesse estágio aí, interfásico. Os sistemas funcionais da célula. Então, aqui a gente vai falar um pouco das funções. Primeira função, ingestão pela célula. A ingestão vai se proceder por diversos tipos, né? Então, nós temos aí alguns tipos de transporte que observamos na célula. A difusão, que é simples para os gases respiratórios, a mediada por proteína, um exemplo aí é a difusão facilitada. Então, a glicose, ela consegue adentrar a célula mediante a presença aí dessa proteína que está localizada na membrana celular. E vesicular, que é observada aí, pode acontecer por pinocitose ou fagocitose, certo? Então, nesse exemplo, nós temos a pinocitose, onde ocorre a formação dessas vesículas, né? Olhem que ocorre uma invaginação e as substâncias que estão dissolvidas nesse interstício acaba sendo captada, né, por essas estruturas aqui, como podemos observar, formando no fim os pinossomos. Endocitose, que consiste justamente na captura dessas substâncias. Para isso acontecer, observem o seguinte: eu tenho aqui a minha membrana celular, observe que essa endocitose, ela vai acontecer mediante aí a ligação, como podemos observar, de uma substância qualquer com um receptor que está localizado na membrana celular. Ocorre a ligação, dessa ligação forma-se, né, o complexo receptor-ligante. Isso é dado sinal para que ocorra, né, a formação do endossomo, certo?
Aqui nós temos a participação da clatrina, que são essas proteínas que estão presentes aqui nessa vesícula formada e que tem essa função motora, certo? Então, ocorre aí o desprendimento dessa vesícula, dessa endocitose, né? Da membrana celular, né? Como podemos observar aqui. O endossomo, ele resulta da ligação. Olha, observem que aqui eu tenho o ligante e a substância, né? O corpo estranho, digamos assim. Então, forma essa vesícula, né, que é revestida de clatrina, como podemos observar. E logo em seguida, nós vamos ver que o ligante vai se separar do seu receptor, certo? E aí nós vamos ter a atuação das vesículas de lisossomos que vão degradar essas substâncias, certo? Vai ocorrer a fusão e aí as enzimas hidrolíticas dos lisossomos degradam essas substâncias. Vejam que os receptores eles vão ser reciclados, bem como também a membrana celular envolvida, fazendo com que novamente esses receptores sejam repostos, né, na membrana celular. O próximo processo, fagocitose, e aqui como exemplo nós temos uma bactéria, né, que ela vai ser fagocitada. Então, da mesma forma, mas aqui de forma diferente, porque vai ocorrer a formação de um braço, né, então a membrana celular vai envolver esse micro-organismo, no caso aqui é um leucócito, vai envolver, né, vai formar essa estrutura envolvente, e com isso nós temos a interiorização da bactéria, formando aí um fagossomo, certo? Mais uma vez, as vesículas, os lisossomos, né, contendo enzimas hidrolíticas, vão se fundir aqui com o fagossomo, fazendo com que a ação das enzimas atuem nesse micro-organismo, nessa bactéria, fazendo com que ocorra a sua destruição, né, a sua morte, certo? Digestão de substâncias. Então, aqui, mais uma vez, voltando para a formação de lisossomos. Então, aqui, de lisossomos não, de pinossomos, né? Então, aqui os lisossomos, né? A substância que vai vai ocorrer aqui a formação por endocitose, né? Dessas estruturas, né? Então, partículas que estão suspensas aqui na região intersticial, acabam sendo captadas, ocorre a formação dessa vesícula pinocitótica ou fagocitótica, e aí nós temos a atuação dos lisossomos, né? No fim, nós vamos ter a vesícula digestiva, que é quando as enzimas hidrolíticas passam a destruir, né? A desdobrar esse material. E aí, o que não é necessário para a célula, né? Acaba sendo eliminado, né, por meio da excreção, né, graças à formação desse corpo residual, certo? Então, o que não é aproveitado pela célula vai ser eliminado. Então, os lisossomos realizam digestão intracelular através da heterofagia, né, quando captam corpos, fragmentos, né, que não pertencem, né, à célula, e estão disponíveis aí na região intersticial. E autofagia extra e intracitoplasmática. A autofagia é quando ocorre a destruição de certas estruturas, de certas organelas, né? Por exemplo, certo? A autólise é o processo de autodestruição da célula, que pode ser positivo ou negativo, certo? E os agentes bactericidas que são encontrados nos lisossomos são a lisozima, a lisoferrina, a lisozima também é encontrada na saliva, a lisoferrina e o pH baixo, né, cerca de 5. Então, todos esses fatores aqui acabam contribuindo para a destruição da célula. A lisozima destrói mesmo, forma buracos na parede celular. A lisoferrina, ela tem uma função de não permitir que ocorra, né, o crescimento aí
da bactéria, né? Mantém ela lá controlada. Síntese e formação de estruturas celulares. Então, nós temos agora as funções específicas do retículo endoplasmático. Então, dependendo do tipo de retículo, né, se for granular ou agranular, nós temos as seguintes funções. Para o granular, síntese de proteína para exportação ou uso intracelular, como já foi falado, glicosilação, síntese, a inserção de moléculas de glicose, de carboidratos. Síntese de fosfolipídios e das proteínas integrais da membrana e montagem de moléculas proteicas com múltiplas cadeias polipeptídicas. Ai, lá vai eu. Com relação ao retículo endoplasmático agranular, são essas as funções. Síntese de lipídios, né, no caso, fosfolipídios, esteroides e colesterol, participação da hidrólise do hidrogênio, pelo fornecimento de enzimas, no caso, a glicose 6-fosfatase, inativação de certos hormônios e neutralização de substâncias nocivas ou tóxicas através do processo de conjugação, oxidação e metilação. Funções específicas do complexo de Golgi. Então, aqui nós temos 4 funções. Nós temos as funções sintéticas, né, síntese de certos carboidratos, como, por exemplo, o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina. O ácido hialurônico, como todos nós sabemos, né, ele é um ácido que acaba permitindo que moléculas de água, né, se liguem a essa molécula, mantendo o ambiente bem hidratado. Processamento de secreções endoplasmáticas, como modificação pós-tradução, sulfatação, glicosilação, fosforilação e empacotamento e triagem das substâncias, das secreções. Formação de vesículas secretórias para exportação ou uso intracelular e também lisossomos, formação de lisossomos, formação de vesículas intracelulares para repor as membranas celulares ou membranas de células, de estruturas celulares, né? No caso, todas aquelas organelas que contêm membrana celular, elas também precisam ser repostas. Extração de energia dos nutrientes, e aqui nós temos, né, a formação de moléculas de ATP na célula, mostrando que a maior parte do ATP é formado na mitocôndria, certo? Então, aqui nós temos, né, todos os 2 ciclos que envolvem, né, a produção de moléculas de ATP. No caso, 36 moléculas de ATP são produzidas aqui na mitocôndria. E a glicólise, né, vai ser responsável, que acontece aqui no citosol, vai ser responsável pela geração de mais 2 moléculas de ATP, totalizando 38 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. Quase todas as reações oxidativas vão ocorrer nas mitocôndrias e a energia liberada é utilizada para formar ATPs. E o ATP é usado pela célula em quase todas as reações metabólicas intracelulares. Então, todo o processo, movimentação, síntese de qualquer substância, né, vai utilizar energia, e quem serão os fornecedores de energia são justamente essas moléculas. Características funcionais da molécula, né, de ATP. Nós temos o nucleotídeo composto de base nitrogenada, né, ribose, no caso é uma pentose, e 3 radicais fosfato. Apresenta ligação fosfato de alta energia, e é justamente a partir da ruptura de um desses grupos de fosfato que vai ocorrer o fornecimento de energia, certo? Formando aí o ADP a partir do ATP. Então, o ADP é formado quando o ATP libera energia com saída de radical de ácido fosfórico, e para reconstruir a molécula de ATP é necessário recombinar novamente a molécula de ADP e o ácido fosfórico utilizando a energia dos nutrientes. E o ATP é a moeda de energia da célula, né? É ela que é de fundamental importância para todas as manutenções, né, celulares.
processos químicos na formação de ATPs. Então, 5% do metabolismo energético e celular advém da glicólise. Como a gente viu, vai ser responsável, né, pela produção de 2 moléculas de ATPs a partir de uma glicose. E 95% do metabolismo energético celular advém justamente desse ciclo que acontece no interior das mitocôndrias, né? O ciclo de Krebs e também a fosforilação oxidativa. Então, o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa vai acontecer na crista mitocondrial. O uso do ATP no funcionamento da célula. Então, quais são as utilidades aí dessa molécula, né? Aqui nós temos, né, 3 funções, né, pelas quais essas moléculas são utilizadas e de fundamental importância. Transporte de substâncias através das membranas, então toda a parte de motilidade requer energia. Síntese de compostos químicos pela célula também requer energia e todas as funções mecânicas que a célula desempenha, certo? Então, um exemplo disso é contração muscular, certo? É uma função mecânica. Transporte de substâncias, né? A bomba de sódio e potássio também requer energia, é um exemplo, certo? A síntese proteica, como eu falei, também requer energia. Então, todos esses processos são requeridos, né, energia para que aconteça. Bem, então vamos falar agora da locomoção celular, que pode ser responsáveis pela contração muscular, pelo movimento ameboide, movimento ciliar e movimento celular. A contração muscular advém, né, da interação das fibras de actina, dos miofilamentos de actina e miosina, né? Então, ocorre o deslizamento dessas fibras, com isso o encurtamento, né, das estruturas chamadas sarcômeros, e isso contribui para a contração. O relaxamento é o processo contrário. E para que isso aconteça também, como eu falei, requer energia. Movimentos ameboide, então, também é um requisito, requer energia para que aconteça. Bem, então resulta da formação de uma membrana celular na extremidade do pseudópodo e da absorção contínua da membrana na parte média e traseira da célula. Os tipos de células que vão apresentar esse tipo de locomoção são os leucócitos, os macrófagos, teciduais, né, aqueles que estão localizados nos tecidos, os fibroblastos, as células germinativas da pele e as células embrionárias. Então, são essas as populações de células que apresentam esse tipo de movimento. O controle da locomoção vai se dar por meio de quimiotaxia, que resulta do aparecimento de substâncias quimiostáticas nos tecidos. Um exemplo é quando ocorre, por exemplo, uma lesão da pele. Então, a lesão da pele faz com que libere substâncias quimiotásticas, que faz com que os fibroblastos e todas aquelas células da linhagem imune migrem em direção a essa região que está acontecendo a lesão, certo? Para que ocorra o reparo. E tanto pode ser uma quimiotaxia positiva como negativa. Positiva quando a substância faz com que certos grupos de células migrem em direção à sua síntese, ao local onde está ocorrendo, né, a liberação dessa substância. E o contrário também pode ser observado, né? Então, essas substâncias, quando liberadas, faz com que certos tipos de células, né, se distanciem. Mecanismos de locomoção ameboide. Então, nós vamos ter aqui o primeiro efeito, que vai ser a aderência do pseudópodo, né, ao tecido adjacente, ao tecido vizinho. Em seguida, como podemos observar, ocorre a exocitose das vesículas que contém os receptores proteicos, e com isso nós temos a exposição destes,
certo? Como podemos observar aqui. Logo em seguida, nós observamos a aderência dos receptores na membrana do tecido, né, adjacente, como podemos observar aqui. Formação das vesículas, aqui novamente, endocíticas, na extremidade oposta. Então, aqui ocorre a exocitose, e na extremidade média e oposta, né, no final, ocorre o processo contrário, ocorre a endocitose, recuperando, né, esses receptores proteicos, certo? Então, com isso, nós temos a reutilização da vesícula na formação de nova membrana, certo? Então, vai ser sempre esse ciclo: exocitose, formação do pseudópito, exocitose, exposição desses receptores, aderência ao tecido, depois reutilização desses receptores que vão ser endocitados, como podemos observar aqui, e vai ser reutilizados, né, posteriormente. O segundo efeito é com relação à energia, né, para puxar a célula em direção ao pseudópito. Então, isso advém da polimerização da quitina para formar uma malha, e com isso nós vamos ter a interação da malha de actina com a dimiosina. E como a gente viu, né, esses dois miofilamentos são importantes para o processo de contração. O movimento ciliar. Então, aqui nós temos dois tipos de tecidos onde nós vamos encontrar esse tipo de movimento, né? O epitélio respiratório, né, constituído aí por epitélio colunar pseudoestratificado, cujas células, né, colunares apresentam cílios na região apical, e o epitélio da tuba uterina da mesma forma, né? Sendo que, nesse caso, não trata-se de um epitélio pseudoestratificado, e sim um epitélio colunar. Características do cílio. Tem a aparência de pelo com ponta afilada, reta ou curva, que vão se projetar na superfície, né, apical da célula. Tem 2 a 10 micrômetros de comprimento, então são bem curtos. Muitos cílios são projetados na superfície celular. É recoberto por prolongamentos da membrana celular. Então, envolvendo o cílio, também nós temos a bicamada fosfolipídica, de fosfolipídios, né, com proteínas, né, incrustadas. É sustentado por 11 túbulos, sendo 9 pares periféricos e um par central, e cada cílio cresce a partir de um corpo basal. Então, se eu tenho a destruição desses cílios, mas eu mantenho esse corpo basal, esse cílio ele pode, né, se reorganizar novamente, ok? Realiza movimento de batimento, né, como se fossem remos, aonde a gente observa uma certa sincronização do movimento. Já o movimento flagelar, nós percebemos aonde, né, como exemplo aqui, os espermatozoides, né, são bons exemplos de movimento flagelar. Então, vamos para as características do flagelo. Tem a mesma estrutura e o mesmo mecanismo contrátil do cílio, tem 100 a 200 micrômetros de comprimento, né, são mais longos, e a única célula humana que contém um único flagelo é o espermatozoide, né, e o tipo de movimento realizado pelo espermatozoide é ondulatório, como podemos observar, e isso garante que ocorra a propulsão dessa célula adiante. O mecanismo de movimento ciliar. Então, primeiro, né, nós vamos ter a ligação dos túbulos duplos com os túbulos simples, por proteínas, como podemos observar aqui nessa figura de corte transversal, onde nós temos os microtúbulos periféricos e interagindo com os centrais. O segundo mecanismo, a função ciliar vai depender da preservação do axonema, que está aqui presente nessa base, certo? Então, da mesma forma, como eu disse, né?
Se ocorrer aqui uma lesão desse cílio, mas se mantém a preservação do axonema, então pode acontecer a organização novamente dessa estrutura. Terceiro, disponibilidade de ATP, de ATPs, né? E condições iônicas de, no caso, magnésio e cálcio, que vão ser necessários para assegurar, né, a função ciliar. Então, para que ocorra o batimento do cílio, eu preciso de energia e eu preciso desses íons. O quarto mecanismo, deslizamento dos túbulos duplos na borda anterior do cílio, sem deslizamento da borda posterior. Então, quando ocorre esse movimento de dobramento, certo? Nós vamos perceber que ocorre justamente esse deslizamento dos túbulos duplos, sem comprometer aí, sem ocorrer o deslizamento da outra porção. Então, aqui desliza, mas aqui se mantém. Quando, por exemplo, nessa situação, quando a gente vê essa pequena curvatura, certo? Deixa eu voltar aqui. Quinto, os braços de dineína, né, com atividade enzimática ATPase, se projeta entre os túbulos duplos, né, e são justamente aí essa ATPase que vai garantir que esses processos assim aconteçam. E aqui nós temos as referências que foram utilizadas na construção desse material. Bom, gente, não vai dar para ver, como eu disse, é muito extenso. E como houve a redução do número de semanas, acabou comprometendo a nossa aula.